Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a questão de memória. Ao contrário do processador que a gente tinha visto anteriormente, na arquitetura ARM a gente chama de arquitetura Load Store. O que significa isso? Que a gente só tem instruções que fazem leitura de memória, acesso à memória, através de instruções de load ou de store. Tá? Então a gente vai ver aqui algumas variações das instruções. Então a instrução de load a gente tem LDR e LDM, ou LDM, e nós temos store, que é o STR ou STM. Então, se eu quero fazer um acesso à memória, eu tenho que fazer um LDR, um load, ou eu vou fazer um STR, eu vou fazer uma escrita na memória. A M, a versão é de múltiplo, a gente não vai falar sobre ela agora, a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Então, nosso foco aqui, nesse primeiro momento, é que nós vamos trabalhar com as instruções LDR e STR. Tá? O que significa isso? Você quer fazer alguma operação, tá? Vocês querem fazer alguma operação, tem que buscar um vetor, você vai ter uma instrução de traz o elemento do vetor para dentro de um registrador, faça a soma, por exemplo, que você quer fazer, e depois pega esse resultado da soma e guarda na memória. Você não pode pegar no add e falar, pega o elemento do vetor, soma com 5 e guarda na próprio vetor. Não. Você vai ler o elemento do vetor, guarda na memória, guarda no registrador, soma no registrador, pega esse registrador, guarda na memória de volta, tá bom? Então, só para dar um exemplo aqui de sintaxe para vocês, é o que a gente chama de acesso pré-indexado. O que significa isso? Significa que eu vou fazer um LDR, então eu vou pegar esse cara aqui como endereço de memória e vou colocar para cá. Então, se a gente quiser trabalhar com a suposição de que o R1 tem o valor 20, certo? O que a gente está falando é que eu estou somando 20 mais 12, que dá 32. A gente vai, então, na posição de memória 32 e vai pegar esse valor e vai guardar no R0, tá? Então a gente está falando que R0 é igual a main 32, tá bom? A gente pode botar negativo também, então vamos supor aqui embaixo a gente está falando que o R0, aqui, o R9 no caso tem o valor 100, então a gente vai somar com menos 20, quer dizer, eu estou subtraindo 20, então isso aqui dá 80 para a gente, tá? Então a gente está falando agora que main 80 vai receber o R5, quer dizer, eu estou fazendo um store. Pego o R5 e guarda na posição 80 de memória. Tem uma coisa interessante para vocês que vão trabalhar para acessar vetores, é que existe, se você incluir uma exclamação após a instrução, ele atualiza o índice. Então, na realidade, essa é uma característica interessante. Se você colocar a exclamação, você pode fazer com que o R1 ao final dessa instrução ele fique com o valor 32. Ou, no caso, o R9 aqui fique com o valor 80. Isso é muito útil quando você está percorrendo o vetor. Então você incrementa o próprio contador do vetor e você já vai atualizando para você. Tá bom? É isso que é a ideia de acesso à memória. É esse que é o ponto que a gente está falando aqui. Tá? Bom, eu tenho aqui alguns blocos de código que são interessantes para a gente poder falar e é muito importante a gente lembrar sempre que a gente está falando de programas e que a gente está tentando colocar alguma coisa de código, é que a gente pense tanto numa linguagem de alto nível, mas também num código mais baixo nível. Então, assim, como eu já mencionei para vocês, escreva um pseudocódigo primeiro, depois que você escreveu o pseudocódigo, tenta encontrar uma solução para ele, e aí você vai convertendo pedacinho por pedacinho do nosso código. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho dois exemplos de código. Vamos focar na parte de cima primeiro, que eu vou resolver aqui no canto. Tá? A gente quer fazer um for. Não está alocado, os registradores não estão alocados, então eu vou falar que o i é o nosso R0. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, em cima do i, o tempo inteiro o R0. E a gente vai falar que o nosso A é o R1. A gente está muito mais preocupado nesse caso aqui, pessoal, em fazer o laço, tá? Por isso que está só A igual a mais I, só para ficar uma coisa bem simples. É importante que vocês entendam a estrutura geral do laço e aí, obviamente, vocês conseguem mexer o meio à vontade, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu vou colocar aqui em azul, é colocar I igual a zero. O que significa isso? A gente quer escrever move R0, vírgula, o valor zero, tá? Eu vou tentar ir trocando de cores para poder facilitar a identificação, certo? Nós temos o i, desculpa, nós temos agora que definir esse limite, eu vou ter que testar esse limite, então eu vou
reservar um registrador aqui e eu vou marcar o 100 aqui nele, tá? Então eu vou fazer, como eu já estou usando o R0 e o R1, como a gente já está usando o R0 e R1, eu vou usar o R2 e vou colocar o valor 100 nele, tá bom? Observa que essa instrução aqui ainda não está completa, eu não fiz a comparação a gente vai fazer depois, tá? Mas agora a gente chega ao momento que a gente vai executar o nosso meião, esse pedaço aqui do nosso código, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos fazer o nosso loop, e o nosso loop manda fazer só um add do R1, R1, R0, tá bom? Então esse é o nosso pedaço aqui em preto. Agora a gente vai fazer o nosso teste do laço, certo? Então nós precisamos fazer o nosso teste do laço. Para fazer o nosso teste do laço, a gente precisa incrementar o i. Então vamos pegar o nosso i, que é o registrador R0, add R0, R0, 1. Então agora a gente está incrementando o nosso laço, e aí com isso podemos verificar se o i agora ficou menor do que o 100. Então vamos comparar. Vamos comparar então quem é o i é o R0, certo? Com o nosso R2, que é o outro registrador que a gente tem ali, tá bom? A gente já definiu lá em cima, e para isso agora a gente salta e a gente vai fazer a operação do salto. No fundo, eu estou sem cores extras aqui, certo? Não vou escrever em amarelo, então vou continuar aqui escrevendo em verde, certo? Mas seria essa pedaço é o referente ao resto do nosso laço. Então a gente vai fazer branch if not equal. Eu comparei o i com 100. Se ele não é igual a 100, a gente volta para o loop. Note que ele está, enquanto ele é menor do que 100, já que ele está abaixo, ele vai para o loop. Quando ele for exatamente 100, ele passa reto para baixo. Tá bom, pessoal? Então, o que você precisa fazer? Eu anotei aqui exatamente em preto para vocês. Você pode trocar o meio do seu laço com esse pedaço aqui. Se você quiser trocar a sua condição, você troca as linhas em verde. Essa última aqui não, tá? Essa última aqui é só... Eu não tinha cor diferente aqui. Se você quiser trocar o incremento, muitas das vezes você não vai trocar o incremento, está aqui. E se você quiser trocar a condição inicial, troque a condição inicial aqui, tá bom? Essa é a ideia geral para vocês. Eu vou deixar essas duas linhas aqui. E aí vocês entendem como está sendo feito e como foi feito esse código. Então esse branch not equal loop faz parte do nosso laço. Observa que eu tenho algumas coisas de resultado, valor inicial logo no início. E depois eu passo para o nosso corpo do laço. Tá bom? Ok, pessoal? Bom, vamos agora fazer a segunda versão. A nossa segunda versão é um condicional. Esse é um condicional que a gente está falando se x é maior do que 10, y ganha mais 7, y igual a y mais 7. Caso contrário, y igual a y menos 7. Vamos tentar definir os nossos registradores, tá? Então eu vou pegar aqui a caneta azul. A gente vai fazer o x como R0 e o y como R1. Então eu vou escrever o y aqui. É muito interessante quando você tem o seu código em C e você deu o nome para as variáveis, vai escrevendo ela por cima, pelo menos fica mais fácil de você recordar e você vai entender um pouco melhor o seu código, tá? O código em assembly já é bem complicado de lidar, então tenta aproveitar boas técnicas de documentação para você, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, eu também vou precisar do nosso R2, eu vou escrever meio desalinhado para mostrar que é um código diferente, tá? Então vamos colocar aqui no R2 o valor 10, tá bom? E aí eu vou comparar o nosso R0 com o R2, eu vou usar essa linha aqui em azul, então compara o nosso R0 com R2, tá bom? E aí a gente vai checar se eles são iguais, certo? Então vamos checar se ele é igual. O que significa isso? Se o x é maior do que 10, significa que eu vou rodar y igual a y mais 7. Se o x é menor ou igual a 10, isso é uma tática muito comum. Se o x é menor ou igual a 10, eu vou rodar o else. Então, assim, nesse momento eu tenho uma instrução de salto,
uma instrução B, e eu vou ver se eu vou saltar ou não. Quer dizer, aqui a minha alternativa é saltar para o else. Então a gente geralmente pega qual é a condição do else. O else é less than ou equal, quer dizer, menor ou igual a 10. Se x é menor ou igual a 10, vá para o else. Tá? Então a gente vai escrever exatamente isso aqui. E observa que eu gosto de fazer labels um pouco mais sugestivos, tá vendo? Então fiz um label com else aqui. Tá? Agora a gente vai pegar, vou trocar a cor de novo. Deixa eu só. E a gente vai pegar essa nossa linha aqui. Então vamos fazer o R1, né? Add R1, R1, 7. Tá? E com isso eu posso pular. Eu posso pular o nosso else, certo? Agora está sobrando o else, eu vou pegar o else aqui em vermelho. Eu vou pegar o nosso else em vermelho, tá? E o nosso else em vermelho a gente precisa fazer o sub que a gente está falando. Então é um sub R1,R1,7, tá? Com isso a gente vai e coloca o nosso fim if. Observa que com esses dois códigos aqui, né, a gente conseguiu andar um pouquinho no que a gente tinha implementado, mas a gente também consegue usar e construir mais coisas. Acho que esse é o ponto importante. Esses são componentes básicos que vocês já aprenderam nas outras linguagens de programação. Agora vocês sabem mapeá-los para assembly. Deixa eu só fazer as setinhas aqui para ficar mais intuitivo ainda para vocês. Ó. Então eu tenho um if, eu preciso fazer a condição do if. Eu vou fazer um salto, então esse é um outro ponto importante, tá? Eu coloquei ele aqui em preto porque ele está representando, na realidade, exatamente esse if, tá bom? E aí ele está saltando para o else, isso é muito comum, certo? Ah, e se eu tiver um if só, você salta para o fim. Tá? E aí você deixa a condição, que é a parte em verde, quer dizer, quando o if é verdadeiro, você deixa logo na sequência, isso fica mais fácil para você organizar, tá bom? E aí depois, como a gente nesse caso nosso, nós tivemos um else, eu tenho o código do else aqui, tá? Note também, só para poder chamar a atenção, ao final a gente salta para o fim do if, tá? Então a gente precisa fazer esse salto para o fim do if. Ok, pessoal? Era isso que eu queria falar. Dei exemplos de código aqui. A gente já viu um pouco de coisas de leitura de memória. Então, agora a gente vai deixar com vocês alguns exercícios. E esses exercícios vão ficar lá para vocês. Agora, nesse pedaço aqui, eu estou pedindo trechos de código que vocês vão ter que fazer e submeter. Então, eles vão estar aqui no slide e eles também vão aparecer lá no Classroom para vocês. Tá? O que, é que nós temos? Nós temos esses dois exercícios para vocês. Tá? O primeiro deles é, dado um vetor de números inteiros positivo, cujo endereço do primeiro elemento está no registrador R0 e a quantidade de elementos está no registrador R1, faça um programa em assembly que encontre o menor elemento desse vetor e coloque no registrador R2. O segundo exercício é, dado um número inteiro fornecido no registrador R0, calcule o número de Fibonacci dele e coloque o resultado no registrador R1. Tá? E aí tem um exemplo aqui, o que está explicando o Fibonacci, certo? O Fibonacci de x é igual ao Fibonacci de x menos 1 mais o Fibonacci de x menos 2, e os dois primeiros números de uma sequência de Fibonacci são 1 e 1. Então você já consegue calcular o próximo terceiro número de Fibonacci a partir daqui. Tá? Então vocês vão precisar me entregar dois arquivos, certo? Esse primeiro e esse segundo aqui, que são as duas tarefas do projeto que vocês vão ter lá para fazer, tá bom? Ok, pessoal? Então a gente para por aqui nesse momento.